Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em ordem cronológica. 26º dia. Lucas, capítulo 12. Milhares de pessoas se juntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse, primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo dentro de um quarto fechado será anunciado abertamente. Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo tem o poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios de cabelo de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus disse ainda: eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou que vão dizer. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar, de repartir propriedades entre vocês? E continuou, dizendo a todos: preste atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma colheita grande. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros, maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa por muitos anos. Agora descanse, coma, beba e se alegre. Mas Deus lhe disse: seu tolo, essa noite você vai morrer, aí quem ficará com tudo o que você guardou?
Jesus concluiu: isso é o que acontece com aquele que junta riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupe com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos. Não semeiam, não colhem, não têm despensas, nem depósito, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmo. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber. Pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranje bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubar e as traças não podem destruir. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa no cinto e conserve as suas lamparinas acesas. Sejam como os empregados, que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate à porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordado e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sente à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alerta, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembre disso. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiver esperando. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados.
Feliz é aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que de fato o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imagine o que acontece se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenará a ir para o lugar aonde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que mereça castigo, este empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito será pedido. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover. E de fato chove. E quando sente que o vento sul sopra, dizem: vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? E Jesus terminou dizendo: Por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e o levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda estão a caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juiz. O juiz o entregará ao guarda, e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. 26º dia. Lucas capítulo 13. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus, como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram.
e lembre-se daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uva, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Neste sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: Há 6 dias para trabalhar, pois venho nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: Hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levar para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Jesus disse: Com o que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Jesus continuou: Que comparação usar para o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus atravessa as cidades e povoados ensinando nas suas viagens para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não vão poder. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta, então vocês ficarão do lado de fora batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: Não sei de onde vocês são. Aí vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá:
Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas. No terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor.